Olá, meus queridos irmãos, tudo bem com vocês? Espero que sim, não é? Como sempre, na graça de Deus, estamos aí na caminhada, não é? Graças a Deus, a maioria da população vacinada, diminuindo aí os casos, né? E as mortes, que é o mais importante. É, Nós estamos aqui para dar continuidade ao nosso estudo Mediunidade, o que você precisa saber, não é? Hoje já estamos no tema 74, que vai perguntar o seguinte: ser médium é para a vida toda? Espírito de luz, se estiver nesse ambiente, por favor, nos dê um sinal. O nosso estudo espírita dessa quinzena vai tratar do assunto sobre o compromisso nosso com a mediunidade. Ouçamos aí o que Herculano Pires nos tem a dizer sobre o assunto. Um ato mediúnico é o compromisso de um dever assumido perante a consciência de cada um. Quando o médium se esquiva a esse cumprimento, engana a si mesmo, pensando em enganar a Deus. O mediunato é o passaporte que Deus nos concede para a liberação do passado através de um só ato, o mais belo e mais honroso de todos, o ato mediúnico. A responsabilidade mediúnica não nos foi imposta como castigo. Nós mesmos a assumimos na esperança da redenção, que não virá do céu, mas da terra, pelas obras de sacrifício e redenção que soubermos semear. José Herculano Pires, em um livro Mediunidade. Bom, pessoal, nós como seres encarnados, não é? E como nós sempre dizemos, é, é culpa da carne, a carne é fraca, que é um erro, um engano, né? Mas em virtude dessa condição, é comum até certo ponto que quando na nossa caminhada aqui como encarnado, aparece alguma coisa que atrapalhe, que dificulte, né, a nossa caminhada ou aquilo que o nosso objetivo, nós temos a tendência para desistir, né? E isso também se dá, e é muito comum também, quando a pessoa é portadora de mediunidade aflorada. Algumas dessas pessoas, né, quando elas aportam, chegam no centro espírita nessa condição de desequilíbrio face à mediunidade, não é? Aqui não é Leandro, não! Ah, não, Leandro, não é quem então? Aqui é o coisa ruim! O que nós também devemos lembrar que nem sempre é devido à mediunidade, pode se tratar de um problema psicológico puramente, não é? Mas no caso de mediunidade, é muito comum a pessoa chegar no centro espírita e falar assim: não, moço, eu vim aqui que eu quero que o senhor tire esse troço de mim, né? Eu não quero isso para minha vida, não, né? E as pessoas não têm noção de que quando nós estamos aí fazendo os nossos planejamentos, não é? Reencarnatórios, é, ele sempre, quando a gente vai buscar ou procurar definir a nossa encarnação, tem sempre uma utilidade, não é? Para o nosso processo evolutivo. Não é nada assim, você vai ter mediunidade, ou você vai passar por esse caminho, por essa dificuldade, ou por essa alegria, porque nós achamos bonitinho. Não, tem que ter alguma utilidade para a nossa evolução, para o nosso aprendizado, para o nosso conhecimento. Tá? Então, os problemas que são trazidos pela mediunidade, não é? Que são advindos da mediunidade, problemas físicos e problemas intelectuais, psíquicos que nós temos, são com uma finalidade útil e eles podem ser ajustados na nossa caminhada através do quê? Através do conhecimento do espiritismo, não é? Aí que a gente pode dizer através da nossa educação mediúnica. Conforme o médium ostensivo, não é, que tem aquela mediunidade bem patente, ele vai estudando e praticando a mediunidade, não é? Ela vai se aprimorando e paulatinamente se tornando segura.
Então a pessoa vai tendo um certo domínio sobre esses efeitos, né, que a mediunidade provoca no corpo físico. O equilíbrio físico da pessoa e psicológico, não é? Ele vem como? Quando o médium ou a pessoa portadora dessa mediunidade, ele pratica o amor ao próximo. E isso vai fazendo com que facilite esse ajuste das relações mediúnicas. A prática da mediunidade, ela pede o quê? Ela pede espontaneidade para nós. Através do estudo, nós temos que aprender ainda a trabalhar a mediunidade de forma espontânea, porque ela é um dom natural, não é? O estudo não é para cercear ou para colocar parâmetros rígidos. Ele é para nós aprendermos, não é, que existem determinadas regras, não é, ou determinados conceitos que explicam todos aqueles fenômenos, não é, e que são fenômenos naturais. Por quê? Porque nós, os médiuns, nós não, os médiuns, porque eu não tenho mediunidade extensiva, né? Sou médium, na medida que Kardec diz que somos todos médiuns. Mas na mediunidade ostensiva, não é? Nós somos todos seres normais. Ouçamos aí mais uma vez o que Herculano Pires nos ensina sobre este assunto. O médium não tem motivos para se julgar superior aos outros. Todo fingimento e todo artifício nas relações sociais leva os indivíduos à falsidade e à trapaça. A chamada reforma íntima esquematizada e forçada não modifica ninguém, apenas artificializa enganosamente os que a seguem. As mudanças interiores da criatura decorrem de suas experiências na existência, experiências vitais e consciências que produzem mudanças profundas na visão íntima do mundo e da vida. José Herculano Pires, em um livro Mediunidade. Nós não podemos esquecer que encarnar e viver essa vida material, nós estamos em permanente estado de comunicação mediúnica, né? Do nosso espírito com os outros espíritos. É o tempo todo, e Kardec deixou isso claro. Fica mais evidente quando nós, através do sono, nós desdobramos e entramos nesse contato, não é, com os nossos irmãos desencarnados. E durante o nosso dia a dia, o nosso cotidiano, também nós estamos aí nessa relação, não é, mediúnica. Então, a responsabilidade que nos é dada, não é, quando nós trazemos a mediunidade ostensiva, nada mais é do que o caminho mais rápido, né, e mais direto para nós aprendermos dentro da nossa evolução espiritual. Como bem explica mais uma vez aí Herculano Pires. Preste atenção, nessa fala, como ele dá as dicas da necessidade do serviço mediúnico. Ouçamos. É a chamada mediunidade de serviço, destinada ao auxílio e ao socorro do próximo. Decorre de compromissos assumidos no plano espiritual, seja para auxiliar indiscriminadamente os que necessitam de ajuda e orientação, seja para o resgate de dívidas morais do passado com entidades necessitadas, cujo estado inferior se deve, em parte ou totalmente, a ações do médium em vidas anteriores. Herculano Pires, em um livro Mediunidade. Então, viram? Diante dessa afirmação, não é, do Herculano Pires sobre a mediunidade, e claro e óbvio que deve-se respeitar o livre-arbítrio de cada um, não é? A pessoa, quando chega ao centro espírita e pede para tirar a mediunidade, né, a gente deve explicar. Mas se ela não quiser trabalhar com a mediunidade, nós não podemos interferir e dizer: olha, você tem que desenvolver, você é obrigado a desenvolver a sua mediunidade. Que na realidade não é nem desenvolver, né? É educar a sua mediunidade. Então, dentro do respeito do livre-arbítrio de cada um, nós só temos que falar para a pessoa, não é? Olha, a mediunidade, você trabalhar com a mediunidade, você ser médium,
é uma oportunidade evolutiva e que foi lhe dada, né, para que você se livre de perturbações, obsessões e que você encaminhe mais rápido a sua encarnação, a sua evolução encarnatória, não é? Por isso, meu caro irmão, se sua mediunidade é aflorada, lembre-se, é oportunidade para você socorrer aqueles que você tem compromissos de vida passadas, né? De vidas passadas. E você também. Então, o primeiro beneficiado com a mediunidade sempre é o próprio médium. Obrigado a todos por terem me ouvido, né? Nós vamos ficando por aqui, lembrando sempre que mediunidade é uma relação de amor e de fraternidade. Fiquem todos com Deus e uma boa quinzena. Tchau, pessoal.